Ouça agora o podcast Pará Mais Agro. Olá, seu Nelson, muito bem-vindo ao nosso podcast Pará Mais Agro, o podcast do Sistema FAEPA-Senar. E aí vamos falar de um tema que aqui em Belém só se fala nisso, que é a COP30, né? Mas não só a COP30, a participação dos produtores rurais, dos nossos agricultores, dos nossos pecuaristas, né, de todo o Brasil nesse evento mundial, nesse evento internacional. Nelson, na semana passada, a CNA, junto aos produtores em Brasília, fez o lançamento do Paper Position, que é o posicionamento oficial do agro do Brasil para o mundo, para a COP, não é isso? Isso, Paula. Antes de mais nada, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui e trazer, né, esse posicionamento nacional, né, e para o mundo da importância do agro nessas discussões. Queria deixar meu abraço ao doutor Idelgardo, ao doutor Xavier, que nos apoia e são figuras muito importantes na negociação que virá agora em novembro aí em Belém. Bom, quanto ao posicionamento, né, a CNA já acompanha a Conferência das Partes Mudança do Clima já há vários anos, né, há mais de 20 anos. E, tradicionalmente, quando precede a COP, o setor precisa se posicionar e entregar aos negociadores brasileiros, né, que não são especialistas em agro, né, são especialistas em negociação, aquilo que a gente espera, né, que eles defendam em nome do nosso setor lá durante as negociações, as diversas negociações da COP, e alcancem, dentre essas negociações, os melhores resultados, os melhores indicadores possíveis para que a gente consiga manter essa estratégia de transformar aquilo que era uma obrigação ambiental em vantagens ao produtor rural, porque o produtor rural já faz uma agricultura bastante sustentável. Como a gente pode, através dessas negociações, trazer aí grandes oportunidades ao produtor rural? E a gente convida todos os produtores rurais a acessar o site da CNA, cnabrasil.org.br, e este texto está na íntegra lá para que possa ser acessado e todo produtor entender aquilo que a gente espera que aconteça na COP. Lembrando que esta agenda que está nesse documento é uma agenda de negociação, é uma agenda externa, é uma agenda do Acordo de Paris, tá? Entre outras coisas, do Acordo de Paris. E essa agenda, ela traz instrumentos que serão defendidos pelo negociador brasileiro e por nós do setor, né, e do sistema CNA que estaremos lá, a FAEP estará lá, as outras federações, as demais federações, não só do Norte, mas também do Brasil como um todo, defendendo. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente passa nesse documento é que essa COP, apesar de estar acontecendo na floresta, né, no bioma amazônico, e que é importante, é um item importante também, mas ela não é a COP da floresta, né? Uma COP na floresta, não é a COP da região norte do Brasil, é a COP do mundo que acontece no Brasil, que acontece na floresta. Então, os grandes problemas de mudanças climáticas, eles continuam sendo os mesmos, principalmente a questão de energia e emissão de combustíveis fósseis. E, nesse recado que a gente dá aos negociadores, através desse posicionamento, nós entregamos essa percepção de que a COP não é a COP da floresta, isso que eu já falei, mas que o agro hoje, ele é o principal setor que pode trazer a solução global, não só do Brasil, mas a solução global, climática e energética para o Brasil e para o mundo. Como a gente consegue fazer isso? Através daquilo que a gente já faz muito bem com a nossa agropecuária. A gente cumpre um código florestal, um dos mais rígidos do mundo. A gente mantém carbono nas florestas, a gente fixa carbono no reflorestamento e também nas atividades que a gente faz como agricultura de baixa emissão de carbono. Para que essas ações que o setor do agro já faz, virem instrumentos de incentivo, né, à redução de emissão de gases de efeito estufa, o documento traz indicativos bastante concretos para que a gente alcance isso. Entre eles, né, e está lá no documento,
A questão do financiamento, né? A gente precisa expandir essas boas ações. Então, a gente precisa de um financiamento robusto, que traga, entregue ao produtor rural a condição dele adotar essas ações, conservar a floresta através do Código Florestal, fazer agricultura ABC, reflorestar, fazer biocombustível, fazer bioinsumos, né? Isso precisa de financiamento. A gente precisa que a agricultura tropical ela seja reconhecida, né? A gente tem uma agricultura tropical única no mundo, que tem 3 safras por ano, que fixa carbono no solo, que faz ILPF, que faz outras ações. Então, a gente precisa que isso seja reconhecido através das ações da agricultura. A gente precisa que o mercado de carbono ele reaja e seja realmente um mecanismo de incentivo a essas atividades. A gente precisa que essa transição para uma agricultura de baixo carbono ela seja justa com países em desenvolvimento, como o Brasil, financiado por países desenvolvidos. Além disso, a gente precisa que a adaptação ela seja definida, os critérios de adaptação sejam definidos e a agricultura esteja dentro desses critérios. Por fim, nós trazemos no documento uma visão de Amazônia. Como eu falei, não é a COP da floresta, não é a COP da Amazônia, mas que, por estar na Amazônia, ela precisa reconhecer o papel que o setor agropecuário tem dentro da conservação de bens florestais. Então, isso também é trazido lá com algumas sugestões, e os produtores rurais, quem esteja interessado, pode entrar lá no portal, ver esse documento, e esse documento está todo detalhado lá. Então, a princípio, é isso, Paula, e a CNA está à disposição para esclarecer as demais dúvidas. É até interessante, Nelson, essa percepção desse slogan, né? COP da Amazônia, COP na Amazônia, porque traz uma reflexão, né, na Amazônia, e não só, né? Onde está o agro, existem as pessoas. Aqui em Belém, por exemplo, é uma metrópole, né? É uma população urbana bem significativa, e dentro das comunidades, das cidades onde o agro é muito forte, há um urbano muito forte também, que é alimentado pelo agro, né? Então, é muito interessante que essa discussão, né, ela necessita chegar para o urbano, necessita chegar para a cidade, né? E aí vocês estão organizando um espaço, né, na programação da COP que também vai exercer esse papel, não é isso? Isso, Paula. A importância de estar na COP não é somente a negociação, e a COP não se restringe, como as pessoas pensam, simplesmente ao Acordo de Paris ou as ações que são feitas entre os países, né? Parece que as discussões da COP estão longe da gente, né? E realmente por algum tempo esteve, né? A estratégia da presidência dessa COP, que é do embaixador André Corrêa do Lago, né, um brasileiro, claro, a COP está acontecendo aqui, né, o presidente da COP é um brasileiro. Trazer esta COP para a realidade das pessoas, né? Fazer com que os estratos, as pessoas, as instituições, as empresas, os governos, elas participem das discussões, das negociações, e que esses efeitos e essas ações elas cheguem para nós, como pessoa física, como produtor rural, como empresário, como outros, né, setores da economia, e que isso chegue para a gente. E, sendo uma COP num país megadiverso, como o Brasil, um país que tem florestas ainda, tem, né, mais de 66% do seu território, né, ainda em florestas originais, em vegetação nativa, né, que seja reconhecido, né, esse ativo ambiental, e principalmente as pessoas que tomam conta desse ativo, né, que produzem com sustentabilidade, que associam produção e preservação, que estão lá, e são mais de 25, 30 milhões de brasileiros que estão dentro do bioma Amazônia, que merecem receber esse reconhecimento, né? Essa valoração, essa quantificação, essa qualificação e, por fim, uma recompensa por isso, seja ela em dinheiro ou seja ela em outras vantagens, em incentivos, em assistência técnica, né? Em pagamento de serviços ambientais, qualquer outro esse instrumento. Então, essa visão que nós estamos levando lá é que as pessoas que estão dentro da Amazônia, elas precisam ser reconhecidas, incentivadas, apoiadas para que continuem vivendo dignamente dentro da sua
da sua área. E, a partir daí, ela ter reconhecido esse serviço ambiental prestado. Então, é uma oportunidade de ocorrer uma COP em que a gente agregue e informe as pessoas de que isso existe e está lá. Para isso, nós teremos um espaço chamado AgriZone, dentro do espaço da Embrapa Amazônia Oriental, aí em Belém, muito próximo à área que estarão havendo as negociações, no qual a gente convida toda a população para ir ver o que é realmente o agro sustentável no Brasil, conhecer as cadeias produtivas e o que elas estão fazendo para alcançar essa sustentabilidade. Então, nós estaremos lá como setor, né, como sistema CNA, associado à Embrapa, associado a outros parceiros, nos quais a gente vai entregar e vai dar oportunidade para quem esteja na COP conhecer a real função, né, e o real serviço que o agricultor brasileiro faz em prol da produção sustentável, não só garantindo a segurança alimentar, mas a segurança ambiental e a segurança energética do Brasil, com potencial de fazer isso para o mundo. Então, serão 3 espaços em que o produtor vai estar representado: a Blue Zone, a Green Zone e agora, que é uma novidade, né? É uma novidade, a AgriZone. Pela primeira vez, o agro vai ter esse espaço aí de voz, de vitrine, né? Vão ter vitrines tecnológicas, que eu recebi uma informação. O que você pode destacar aí dessas vitrines, Nelson? E vocês já têm acompanhado praticamente, né, todas as COPs. E o que você espera dessa COP? Bom, Paula, na verdade a gente vai estar em 2 espaços, tá? Nós vamos estar na AgriZone e nós vamos estar na Blue Zone, tá? A Green Zone é uma área em que é aberta também ao público em geral, mediante credenciamento, como é a AgriZone, mas lá estarão empresas, outras instituições, o setor agro, a CNA, o sistema CNA não estará lá. Haverão outras ações lá que, independente, né, da gente estando ou não estando, é importante que quem esteja lá participe. Mas os esforços estão centrados na AgriZone, que é esse espaço aberto, mediante credenciamento, qualquer cidadão pode ir lá e participar das programações diárias, tá? Na Blue Zone, a gente vai ter um stand também, mas na Blue Zone é a área onde existe um acesso restrito, só pode entrar quem é observador, só pode entrar quem for credenciado pela ONU. Então, é um espaço mais restrito de debates mais técnicos, tá? Então, esse aí é um espaço em que existe uma ação entre negociadores, entre países, entre instituições. A CNA estará lá acompanhando essas negociações mais formais e mais técnicas. No geral, e a grande oportunidade, a novidade que tem, não existia, a primeira vez que tem uma AgriZone numa COP, é o lugar onde a gente vai centrar os esforços e convidamos todos para que estejam lá. Lá, a gente está trabalhando, abordando por dias de cadeias produtivas. Então, a gente vai abordar um dia do café, o dia da fruticultura, o dia das proteínas animais, o dia de energia sustentável. Então, cada dia a gente vai divulgar aí essa programação para todos, mas cada dia a gente vai tratar de um assunto, né? Esse assunto mobiliza a cadeia produtiva como um todo, não é só a CNA que vai estar lá, são os nossos parceiros das instituições, de produtores rurais, que fazem parte dessas cadeias diárias e que estarão lá para mostrar, debater, informar as melhores práticas, as melhores ações que estão sendo feitas em cada cadeia produtiva para alcançar não só as metas do Acordo de Paris, né, mas a sustentabilidade do agro como um todo. Então, essa programação ela vai estar aberta, nós estaremos lá do dia 10 até o dia 21 de novembro, e todos esses dias os produtores rurais e a sociedade como um todo será muito bem-vinda para entender e debater os papéis do agro no Brasil e para o Acordo do Clima. Nelson, agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Para Mais Agro. É uma honra acompanhar com você, né? Já acompanhamos vocês em outras programações aí, via site da CNA, né? Parabéns aí também para o pessoal da comunicação da CNA que está nos ajudando a fazer esse podcast. Esperamos vocês aqui, né? Em nome do nosso presidente do sistema, Carlos Xavier, estamos aguardando vocês aqui. E até a próxima. E esse foi o podcast Para Mais Agro.
Obrigado, Paula. A gente deixa aí o nosso abraço aos produtores rurais, nos pedimos esse apoio, né, e essa confiança que os produtores rurais depositam aí no sistema CNA, e eu peço que acompanhem na página da CNA, mais uma vez, né, cnabrasil.org.br, lá estará a nossa programação, as notícias, tudo que puder informar o produtor rural para que ele esteja aí bem informado a respeito de tudo que vai acontecer nessa COP. Muito obrigado. Muito obrigada. Até novembro. Aguardamos vocês. Obrigado.